Lucas, e hoje nós iremos falar sobre os grandes atores da geopolítica do mundo atual. Bom, esse contexto ele fala sobre a nova ordem mundial que inicia depois da Guerra Fria, ou seja, depois do fim da ordem bipolar, aquela briga, aquela encrenca entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos eles ampliaram expressivamente sua hegemonia no poderio militar, econômico e cultural. Surgem outras potências econômicas, como o Japão, União Europeia, que vai ser liderada aí pela Alemanha, e a China. A Rússia também ela enfrentou muitas dificuldades na transição econômica. Hoje, ela detém um poder bem expressivo, principalmente na questão militar, e de fato capaz até de fazer frente com os Estados Unidos. A ordem geopolítica mundial, o equilíbrio mundial de poder entre os estados nacionais, hierarquia dos estados, que é dessa forma, existem os poderosos e existem os frágeis. Os poderosos, quem são? São as grandes potências. E os frágeis? São aquelas economias mais lentas, né, que possuem um poderio, que possuem um ponto militar mais quieto, né? E de uma certa forma também tem a ver com a questão territorial e também a população. Os fatores que influenciam nessa empreitada, né, de busca por mercados e tudo mais. Economias que crescem mais que as outras, maior modernização militar, mudanças tecnológicas, novo alinhamento de países, presença de uma ou várias grandes potências mundiais, porque agora não serão mais somente duas, como era naquela época da Guerra Fria, a questão da bipolaridade. E sim, agora vai entrar numa empreitada aí com outras grandes potências mundiais, né? Tudo nessa relação de grande poderio militar, tecnologias, viu? Em busca sempre de lugares para poder aí fazer o uso do comércio para que elas possam crescer cada vez mais. Bipolar que não é mais, hoje o mundo ele é multipolar, ou seja, vários países do mundo ele buscam meios legais para poder ir em busca de mercados consumidores para poder vender, né, produtos nas quais estão fabricando. Mas ainda nós temos a unipolaridade, poder militar, que é os Estados Unidos, porque nenhum outro país ele consegue chegar à quantidade de armas que eles possuem, que os Estados Unidos possuem. Mundialização do capitalismo, que é a globalização, tem a ver nessa questão da empreitada inovação nas relações dos meios de comunicação, como também dos meios de transporte. Multipolaridade econômica, nós temos como principais Estados Unidos, Japão, nós temos a União Europeia, que é o bloco econômico, e nós temos o BRICS, que é a formação aí de 5 países. Nós temos também a integração econômica mundial e fragmentação de alguns blocos econômicos. Nós temos aqui um quadro onde ele vai mostrar os maiores PIBs do mundo atual. Isso é uma representação do ano de 2019. Em primeiro lugar, Estados Unidos, com 22,8 trilhões em relação à questão do PIB. Em segundo lugar, vem a China, a segunda maior economia do mundo, com 14,83. Nós temos o Japão com 5,71. A Alemanha em quarto lugar. O Reino Unido em quinto. A França em sexto. A Índia em sétimo, olha só, a Índia à frente do Brasil. O Brasil em oitavo, a Itália em nono e a Rússia em décimo. Esses aí são os 10 países onde a economia são as maiores do mundo, viu? São os top 10, assim falando. Nós vamos falar aqui um pouco sobre algum desses países, alguma dessas potências. Por exemplo, o Japão. O Japão, vocês sabem que ele foi derrotado na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Mas aí os Estados Unidos veio com um plano de ação para poder ajudar o Japão, que foi o Plano Colombo, que era para investir na região. E esse plano ajudou bastante o Japão no processo do crescimento industrial.
Outro impulso também que houve no Japão foi a Guerra da Coreia, porque durante a guerra, os japoneses que eram aliados aos Estados Unidos, eles foram responsáveis pelo fornecimento de uniformes, alimentos, reparos de equipamentos e outras coisas mais. É até chamado de milagre econômico japonês, essa época. Ele também já foi a segunda maior economia do mundo até no ano de a partir do ano de 1978. Só que ele vai perder sua hegemonia na década de 90 para a sua vizinha, que é a China, viu? Ele também, o Japão, enganjou-se em operações de paz promovido pelas Nações Unidas, possui o nono lugar em orçamentos bélicos. Também o Japão é responsável por uma economia super industrializada em relação aos eletrodomésticos, informática, robótica, automobilística, viu? No Japão, o analfabetismo é inexistente, pessoal, viu? Lá, a questão da imortalidade é de 3 para 1000. Olha só, de 1000 pessoas morrem 3, a taxa de imortalidade. Lá a expectativa de vida é de 83 anos, viu? Lá possui cerca de 127 milhões de pessoas e exerce uma monarquia parlamentarista. O nome da moeda deles é o iene, viu? O Japão aí, a empreitada é muito grande nessa questão de potência mundial. Nós temos a Alemanha. A Alemanha foi outro país que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e que foi beneficiada com o Plano Marshall. Um plano também feito pelos Estados Unidos, viu? Ela entrou também numa corrida para que pudesse aí aumentar a sua economia. Por exemplo, ela consolida em um bloco chamado Mercado Comum Europeu no ano de 1957, que estava dentro, além da Alemanha ocidental, né, porque havia divisão da Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então estava a Alemanha Ocidental, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. E aí esse mercado comum europeu mais tarde vai ser denominado de União Europeia na década de 90. Houve o projeto de reunificação em 1990, ou seja, depois da Guerra Fria, né, quando termina a Guerra Fria, aí vai haver a reunificação, ou seja, a junção das duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental com a Alemanha Oriental. Para fazer esse projeto de reunificação, eles gastaram cerca de US$ 1 trilhão. O lado positivo é porque aumentou a quantidade de pessoas para poder comprar suas mercadorias, viu? Eles também participaram de intervenções de paz na África. A Alemanha é um país que ajuda muitos povos, viu? Muitos imigrantes que vêm de fora, vêm de guerras, né? Pessoas que vêm de guerras ali da região do Oriente Médio. No ano de 1990, entrou em um conflito na região dos Balcãs, viu? Onde, de fato, aquela região tornou-se independente, como, por exemplo, a Eslovênia, a Croácia, que estavam aí nas mãos deles e aí conseguiram a sua independência. Porém, depois da Segunda Guerra Mundial, o conflito que a Alemanha teve, né, o primeiro conflito que a Alemanha teve foi contra a cidade de Kosovo, que também fica na região dos Balcãs, viu? E outra iniciativa militar externa da Alemanha foi a participação militar, juntamente com outros estrangeiros, na região do Afeganistão. A Alemanha, hoje, ela possui uma república democrática parlamentarista. Quem está no comando como primeira-ministra até hoje é a Angela Merkel, desde 2005, viu? Eles possuem cerca de 82,2 milhões de pessoas. Bolsas, bancos e instituições ficam na cidade de Frankfurt. A taxa de analfabetismo da Alemanha é cerca de 99,9%. E a Alemanha também reivindica a entrada dela no Conselho de Segurança da ONU, juntamente com o Brasil, com a Índia, viu?
e o Japão também, que desejam fazer parte, certo? Nós temos aqui nesse gráfico os 9 países que possuem arsenal bélico nuclear. Viu? Em primeiro lugar, nós temos aí a Rússia, com a quantidade maior de ogivas. Viu? Em segundo lugar, os Estados Unidos. Depois vem em seguida a França, aí a China. Nós temos ou melhor dizendo, o Reino Unido, aqui onde tem o K, que é a junção dos países nos quais ela faz parte, o Reino Unido. O Paquistão, 150, a Índia, Israel e, por último, a Coreia do Norte. São 9 países que possuem ogivas nucleares. E essas ogivas nucleares, elas foram construídas durante a Guerra Fria, viu? Bom, agora vamos falar sobre a China. A China é a segunda maior economia do mundo. A população dela é cerca de 1,393 bilhões de pessoas, viu? É também o país que mais possui pessoas morando, viu? Potencial de mercado e maior força armada do mundo também. Em 1996, ela cria a Organização de Cooperação de Xangai, né? Vamos já falar mais um pouco sobre ela, onde reforça a cooperação econômica em combater o tráfico de drogas, terrorismo, separatismo. Quem faz parte é a China, a Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tadiquistão, viu? É como se fosse uma frente igual da OTAN, certo? E aí é algo que eles fizeram para poder ir de confronto com os países lá, por exemplo, do Ocidente. Organização militar ampla de defesa, a China possui, viu, uma segurança multinacional. A China também, ela tem muitas disputas meridionais na região ali onde está instalada. Ela possui, por exemplo, nós temos aqui as Ilhas Spratly. As Ilhas de Spratly, elas são reivindicadas por 6 países, como por exemplo, além da China, nós temos o Vietnã, viu? Nós temos as Filipinas, que fica aqui, Brunei, Taiwan lá em cima e também a Malásia. Todos esses 6, eles reclamam por essas ilhas. Além das Ilhas Spratly, nós temos também as Ilhas Paracelmo, que fica aqui acima, ao norte, das Ilhas Spratly, viu? Elas são reivindicadas, essas aqui, por exemplo, são reivindicadas por Taiwan e Vietnã, viu? Mas, porém, quem está no comando dessas ilhas é a China. Por que essa briga danada por essa região? Porque aqui é onde passa grande circulação de navios mercantes, viu? Ou seja, é por onde passa também metade do comércio mundial realizado por via marítima. Além do mais, nesses lugares existe reserva de gás natural e petróleo, por isso essa briga danada. Outro problema é da China com Taiwan. Taiwan é uma região que pertencia à China. Ou melhor dizendo, ela tornou-se independente no ano de 1949, viu? E aí, até hoje a China reivindica a posse de Taiwan. E Taiwan, ela tem apoio dos Estados Unidos para que isso não ocorra. Então, dificilmente ela será ou voltará para as mãos da China, viu? Aí, olha, uma imagem da Organização da Cooperação de Xangai, os países que fazem parte, certo? Esses países que estão localizados na área rosa são os que têm veto, viu? A voto, por exemplo. Esses que estão na ala cinza, eles são observadores, eles não votam, fazem parte, mas não votam, viu? Como também a Mongólia, olha, Mongólia, Índia, o Irã, são países que não fazem parte aí, ou melhor dizendo, não têm direito a veto, né? Eles não votam de jeito nenhum, viu? Nós temos também algumas relações internacionais que a China faz, como por exemplo com o Irã, na exploração de gás natural. Ela também tem relações internacionais com a África, na região do Sudão, onde ali importa petróleo,
também importa de outros países da África matérias-primas como ferro, cobre, algodão. Eles também possuem aliança com a Coreia do Norte. China e Rússia, eles apresentam posições diferentes dos Estados Unidos com relação à guerra da Síria. O governo da Síria é aliado à Rússia e à China, diferentemente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm as operações militares dele, que é a OTAN, e a Rússia e China agora tem do Xangai, né? A Organização de Cooperação de Xangai, certo? Aqui, olha, os chineses na América. Os chineses na América foi aquela consolidação, aquela busca de lugares para que possam, né, fazer o uso do comércio, vender mais mercadorias de forma mais rápida. E aí eles fizeram, ou melhor dizendo, eles começaram a construir o canal da Nicarágua. Vocês sabem que naquela região existe o Panamá, e aí os Estados Unidos fez o canal do Panamá, que é uma estrada, viu, via marítima, para poder os navios chegar de forma mais rápida à região, viu, dos Estados Unidos com o Panamá. E aí, dessa forma, também os chineses criaram essa linha, né, essa estrada para poder as mercadorias chinesas chegarem também de forma mais rápida à América Central, viu? Só que tem uma briga danada aí por causa dos problemas ambientais que causaram e que ainda podem causar. Eu falo que causaram porque eles começaram a construção, mas porém foi vetada, nunca terminaram, porque foi vetada. Esses problemas ambientais são exatamente desmatamentos, em vários tipos de interrupções, né, ecológicos na região e que de fato provocam o assoreamento dos rios, compromete o ecossistema das florestas da Costa Rica, por exemplo, que fica próxima, e termina aquela região, já é uma região que já tem problemas geológicos com relação a terremotos, tsunamis, deslizamentos, e essa construção vai facilitar ainda mais a ver, né, esses problemas, viu? E aí a construção deu uma parada, certo? E nós não temos notícia desde então. A China na África foi aquele papel também de dominação que eles fizeram na região, que de uma certa forma faz o papel de controle, viu? Esse controle é como se fosse um novo império colonial. Nesse novo império colonial, eles buscam ali petróleo, minérios, metais, viu? Eles tomaram de conta de muitas regiões como o Sudão, a Zâmbia, a África do Sul, a Angola, a Nigéria, o Gabão, viu? A República Democrática do Congo, dentre outras regiões. E aí, o interesse deles maior lá dentro do Sudão, aqui, por exemplo, é a busca de petróleo, viu? Além do mais, essa região, viu? Eles utilizam, ou melhor dizendo, alguns países aqui da África, eles utilizam para poder haver, eles utilizam a terra para o plantio de alimentos, e esses alimentos são levados para a China, porque vocês sabem como a quantidade de pessoas é enorme, precisa ser alimentada. Então eles utilizam regiões como essa para poder haver o plantio de alimentos, viu? E faz todo esse controle. Tem uma jogada aí, por exemplo, a China pega as riquezas lá na África e aí ela retorna com a criação de escolas, hospitais, estradas, viu? Só que na prática não é assim muito dessa forma, viu? Ocasiona mais pobreza de uma certa forma em muitas regiões. Aqui nós temos China versus Britworth. Britworth é uma cidadezinha lá dos Estados Unidos que no ano de 1944, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, foi decretado que a moeda dólar seria a moeda internacional.
Ao mesmo tempo foi criado ali o FMI, viu? E também o Banco Mundial, certo? Que o Banco Mundial ele serve para o desenvolvimento, infraestrutura, viu? E aí o que acontece? A China também fez sua parte. Ela criou o Banco de Investimentos em Infraestrutura chamado BAO. Foi fundado no ano de 2015 e de fato é a grande aposta aí para fazer frente aí com o Banco Mundial. Há também o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, o Banco dos BRICS que fica em sede em Xangai, na China. Nós temos aí os representantes dos países que fazem parte do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são 5 países que fazem parte, certo? E aí uma encarada grande com relação a outros bancos que há no mundo, o FMI, o Banco Mundial, que é dos Estados Unidos, e agora o BRICS, que é desses países, e também o BAO, que é lá da China. Houve também alguns processos de desaceleração da China, de vez em quando há oscilações na economia, diante de problemas diversos. Em 2007, por exemplo, houve uma queda da economia da China por conta da crise financeira lá nos Estados Unidos e nisso, o porquê da queda é que a quantidade de pessoas que consumiam o produto chinês é enorme. E aí, com a dificuldade de se comprar, né, houve uma queda na venda de mercadorias chinesas. Ao mesmo tempo que as oscilações, conforme aqui o gráfico mostra, né, os anos, olha só, vai haver uma decaída aí em relação à China. A China, que já foi vista como um país de que pode um dia passar à frente dos Estados Unidos em relação a esse eixo econômico, viu? Só que muitas pesquisas também abordam da dificuldade de ultrapassá-la, certo? Porque de vez em quando há oscilações, há uma briga entre elas duas por esse poder hegemônico em relação à economia, viu? E aí é isso. E por hoje é só. Bons estudos e até a próxima. Tchau!